Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse assunto eu acredito que eu já tenha falado com vocês em algum vídeo aí para trás, mas eu não me lembro e nem tenho certeza. Como recentemente nós estávamos discutindo sobre isso num grupo de estudos a que eu pertenço, eu resolvi voltar um pouquinho a esse assunto. Os exilados de Capela. Bom pessoal, esse assunto dos exilados de Capela é um assunto muito discutido principalmente no meio espírita. Mas se a gente olhar direitinho para os exilados de Capela, para esse assunto, a gente vai ver que tem fundamentos, não que afirmem exatamente que houve essa situação de os exilados de Capela. Dá uma pista, o hinduísmo dá uma pista. Antes de eu falar disso com vocês, eu pretendo dizer para vocês o que são os exilados de Capela, de onde surgiu essa história. Eu estou mostrando para vocês aí um pequeno mapa de constelações que nós vemos aí do dia a dia. Se você olhar aí do lado esquerdo, vocês vão ver uma constelação chamada constelação do Cocheiro. E uma das estrelas dessa constelação é chamada de Capela. Essa teoria foi inicialmente escrita por um escritor chamado Edgar Armond em seu livro Os Exilados de Capela e posteriormente descrita por diversos autores, alguns espíritas, outros espiritualistas e outros simplesmente curiosos. Albert Paul da Rue foi um desses em sua A Saga dos Capelinos, uma coleção de 7 volumes. Ele consegue narrar e associar essa teoria como uma saga pela história da humanidade. Ele conta toda a história da humanidade baseado nessa teoria, onde ele começa com os sumérios, passando pelos babilônios, pelo Antigo Egito, e no final destaca os 2 últimos volumes com a história de Jesus Cristo voltadas para esta teoria. Para entender essa teoria, e novamente eu falo para vocês que isto é uma teoria, aconselho o leitor que não acredita em reencarnação que trate como sendo apenas informação, pois sou um eterno em cima do muro, já falei várias vezes isso com vocês, e tenho em alta consideração 2 pensamentos. O primeiro pensamento é: duvidar de tudo ou crer em tudo são 2 soluções igualmente cômodas que nos dispensam ambas de refletir. E o segundo pensamento que diz: há 2 classes de tolos, os que não duvidam de nada e os que duvidam de tudo. Como todas as teorias que a gente fala, essa teoria não é diferente. É uma teoria que carece de embasamento científico, assim como todas as teorias religiosas e teorias espiritualistas, todas elas carecem de embasamento científico, pois se não carecessem, seriam leis, seriam verdades provadas pelas ciências, e não o são. Então é muito importante a gente entender isso. Nós estamos estudando uma teoria, estamos discutindo algo que não é provado por lugar nenhum. Vamos entender, vamos parar de conversa fiada e vamos entender exatamente o que é essa teoria. Segundo alguns espíritas, nem todos, todos os planetas habitados, eles vivem a sua parte material e a sua parte espiritual são chamadas de orbes, ou seja, quem reencarna no planeta Terra, quando ele morre, ele desencarna para uma área espiritual dentro do orbe deste planeta, ou seja, quem vive no planeta Terra desencarna para um orbe terrestre. Quem vive no planeta Marte, segundo alguns espíritas dizem que há vida no planeta Marte, só não há vida na nossa dimensão, isso é outro assunto para outro vídeo. Mas quem vive no planeta Marte desencarna no orbe de Marte. Tá? E assim vai.
Quando é que a gente se desprende desses orbes? Quando a gente atinge uma maturidade espiritual em que a gente saia desta frequência do orbe e sim, vá para uma outra categoria de frequência. A Cabala fala muito nisso também, tá? Mas vamos nos ater aí à parte de orbes, que é o que interessa para o nosso assunto. Se vocês quiserem que eu desenvolva mais esse assunto, falando aí de orbes, de categorias de evolução, de níveis de evolução, eu posso até fazer um outro vídeo para vocês. Algumas vertentes do espiritismo dizem que nós vivemos em orbes. Nós vivemos aí em... Cada planeta tem o seu orbe. Então, cada planeta habitado possuiria, tá? Olha que eu estou falando no condicional, um estágio de evolução espiritual. Ou seja, se a maioria das almas alcança um determinado nível de evolução, existem, né, dentro desse planeta que ocorre esse nível de evolução mais alto, uma minoria recalcitrante, né? Porque ninguém está no mesmo nível de evolução. A pessoa que está do teu lado está no nível de evolução diferente. Todos nós estamos em níveis de evolução diferentes um dos outros. É por isso que nós temos que respeitar o não entendimento, esse nível menor das pessoas que vivem com a gente. A gente nunca deve criticar e sim entender que eles estão num nível menor e, se possível, procurar ajudar essas pessoas, tá? Mas outra vez eu estou saindo do assunto. Vamos lá. Então, essa minoria recalcitrante que vive nesse planeta, ela é transferida para um outro planeta que está num nível menor e precisa se desenvolver. Isso então ocorreu em um planeta, a maioria dos estudiosos não falam o nome desse planeta, eles só falam que são de Capela. Capela é uma estrela, então provavelmente é um planeta que gira em torno dessa estrela. Eles foram transferidos para um planeta em que existiam almas lá, mas as almas não evoluíam. Então eles tinham que dar esse start de evolução para esse planeta. O que aconteceu? Essas almas desses outros planetas foram movidas para um planeta que girava em torno de uma estrela que nós chamamos Sol, né, o terceiro planeta, chamado Terra. Então este planeta, este terceiro planeta, essas almas encarnaram nesse espírito e aí começou então a evolução espiritual do planeta Terra. Então Jean-Paul Darrow, ele fala que essas almas que vieram para cá foram almas, por exemplo, de Metatron, todos esses anjos, esses seres, esses grandes, até o próprio Yahvé, ele veio desse planeta como uma alma para coordenar essas outras almas que vieram para cá, ou seja, vieram para cá ordenados dentro de uma hierarquia para encarnar então nas almas humanas. Se você olhar para a Cabala, principalmente para o Talmud, para o Zohar, existe uma parte que diz que as almas humanas começaram a evoluir a partir de 6.000 anos atrás. Olha que coisa interessante. Eles não estão dizendo que o mundo começou há 6.000 anos atrás, eles não estão dizendo que o ser humano foi criado há 6.000 anos atrás. Eles estão dizendo o seguinte, que as almas humanas começaram a evoluir há 6.000 anos atrás. Isso quer dizer que os seres humanos poderiam existir antes disso. Antes disso, né, segundo a teoria de evolução de Darwin e tudo mais. Então esse ciclo de evolução teve início então no planeta Terra, ou seja, você reencarna, você aprende, desencarna, faz uma provinha, não passou ainda, então encarna de novo, até você então não precisar se encarnar e mudar isso, mudar de forma, né? Mudar de série, mudar de evolução. A Terra sempre foi um planetinho insignificante, assim como todos os outros planetas, né? Nós, homens, dentro do nosso orgulho, achamos que nós somos aí os escolhidos. Alguns espíritas otimistas dizem que a Terra já chegou nesse estágio de planeta de evolução, né? Nós saímos de um estágio chamado planeta de provas e expiações, estamos em um outro estágio de evolução que vai acontecer a mesma coisa, ou seja, todas essas almas recalcitrantes que estão aqui, que não aprenderam a evoluir, vão ser transferidas para outro planeta com uma evolução menor para ajudá-los a evoluir e assim por diante, segue aí num ciclo. É claro, gente, que isso aí é uma teoria, mas é uma teoria interessante, uma teoria que não pode ser
desprezada. É claro, se eu fosse falar um vídeo completo sobre isso, como todo e qualquer vídeo que eu faço, levaria aí 1 hora, 2 horas só para a gente discutir e falar sobre esse assunto. Na realidade, o motivo desse vídeo, né, a intenção desse vídeo é fazer com que vocês pesquisem, principalmente aí nos livros de Darrow, né, nos livros de Jean-Paul Darrow, que são livros muito bons. Ele escreve muito bem, são 7 volumes, mas você lê quem gosta de ler, lê em uma tirada só. É um livro muito bom, tá? Que você encontra por aí pelas boas livrarias do gênero. Ok? Então era isso que eu queria falar do vídeo, gente. Eu peço desculpas aí pela ausência um pouco dos meus vídeos pela internet, mas eu estou passando por uma fase profissional muito complicada e eu não estou tendo tempo de fazer os vídeos para vocês. Mas eu gostaria que vocês continuassem dando apoio ao meu vídeo. Como? Se matriculando nos nossos cursos. Vocês se matriculando nos nossos cursos, vocês podem entender melhor todo o embasamento dos vídeos que eu faço. E a gente conversa, a gente bate papo, a gente troca ideia e a gente acaba sempre eu aprendendo e vocês também aprendendo. Tá? www.ailtondoamaral.net.br é o site dos nossos cursos. Dê uma olhadinha lá que vocês vão entender como funcionam os cursos. E também tem o site ajashop.com.br, onde eu sempre tenho alguma coisinha interessante para vender. Eu tenho livros, tenho diversas coisas, eu estou tentando aí melhorar um pouco, né, a diversidade do que eu estou vendendo. Já estou partindo aí para a parte também oculta de esoterismo, com incensos, com mezuzás, com todo o artigo aí também de ocultismo. Dá uma passadinha lá sem compromisso, dá uma olhadinha lá, www.ajashop.com.br. Ok, gente? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, vida longa e próspera, Ailton Alves.